Boa noite, boa tarde, boa noite a todos, todas, todes. Eu sou a Amanda Lacerda, eu sou coordenadora do grupo de estudos Literatura e Ditaduras, que está vinculado ao programa de estudos pós-graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC. Eu sou também doutoranda nessa chave teórica e temática da relação entre literatura e ditaduras na Unicamp. É com grande alegria que eu estou aqui hoje, dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, com uma convidada muito especial, que é a professora Regina Del Castanho, para fazer a abertura oficial, vamos dizer assim, do semestre de estudos do Grupo de Estudos Literatura e Ditaduras, né? Como mote para essa abertura, quero dar as boas-vindas primeiro a todos os integrantes novos que estão aqui com a gente acompanhando esse evento, a todos os integrantes veteranos que têm nos acompanhado e têm produzido uma série de debates bastante significativos no grupo. E uma das questões que a gente entende que faz parte dessa abertura, que a gente compreende como uma das produções importantes do grupo e que nos interessa muito divulgá-la para que ela alcance cada vez mais leitores e cada vez possa qualificar de maneira mais interessante o debate sobre a relação entre literatura e ditaduras, é o lançamento do livro, esse livro aqui, A Captura do Real e os Intraduzíveis na Literatura Latino-Americana sobre as Ditaduras. Esse livro foi organizado por mim, pela Valéria Inácio, que me acompanha aqui na mediação de hoje, e pelo Leonardo Claudiano, que é também coordenador do GELD. Esse livro ele foi produzido ao longo do ano de 2023, com uma chamada aberta para submissão de artigos, além do convite à publicação de artigos de alguns professores bastante renomados, como, por exemplo, a professora Regina Del Castanho, que tem um artigo aqui importante. Além da professora Regina, a professora Beth Bright, por exemplo, também foi uma das nossas convidadas, os pesquisadores Maurício Silva, Bertone Licarião e a professora Nora Strehilevich, que é argentina, pesquisadora e escritora sobre o tema das ditaduras, e que nos enviou um belíssimo ensaio chamado Escutar a Rememoração, que foi traduzido pela professora Leila Darim, nossa professora lá do Programa de Literatura e Crítica Literária. Esse é o primeiro texto da Nora publicado em língua portuguesa aqui no Brasil. O primeiro, esperamos que de muitos outros, já que a pesquisa da Nora é bastante significativa nesse sentido, a que se propõe o grupo, os estudos do GELD, né? Então, sem me alongar demais, eu acho que são muitas as efemérides que perpassam o nosso encontro de hoje, além do 8 de março que eu já mencionei, além do lançamento desse livro, que, como eu disse, foi produzido ao longo do ano de 2023. Esse ano é também o ano em que o golpe militar no Brasil completa 60 anos. E muitos eventos já têm acontecido e já estão agendados, já estão programados e já vem acontecendo nesse sentido. E isso, para nós, é algo fundamental. Nos alegra e nos faz compreender que há uma mobilização efetiva pela reivindicação dessa memória e da elaboração desse período, também na expressão dos inúmeros eventos e dossiês e publicações que têm surgido desde o ano passado, mas especialmente esse ano. Val, eu passo a palavra para você, para a gente, se quiser dizer algumas palavras, para a gente começar com a fala da professora Regina. Boa noite, pessoal, a todos, a todas, a todos. Eu sou a Valéria Inácio, alguns já me conhecem, mestre e doutora pelo Programa de Literatura e Crítica da PUC de São Paulo, e acompanho o grupo Literatura e Ditaduras desde que ele foi fundado. Esse livro, de fato, é um livro muito importante para a gente, porque reúne trabalhos de vários colegas do grupo e reflete o percurso que as nossas pesquisas
está traçando ao longo desse período e para além disso, especialmente com a presença de outros convidados e professores importantes. Regina, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui hoje. E, na verdade, devolvo a palavra para a Amanda, para a gente começar. Vou estar aqui apoiando a Amanda nessa nossa conversa, mas a ideia é que as pessoas mesmo que estão aqui presentes possam interagir, trocar. Essa é a nossa ideia, ok? Obrigada. Obrigada, Val. Então, eu vou brevemente aqui apresentar a professora Regina Dal Castanho. Regina Dal Castanho é professora titular da Universidade de Brasília e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Coordena o grupo de estudos em literatura brasileira contemporânea. Criou e editou por mais de 20 anos a revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea. Publicou, entre outros, os livros O Prego e o Rinoceronte, Resistências na Literatura Brasileira, Literatura Brasileira Contemporânea, um Território Contestado, e O Espaço da Dor, o Regime de 64 no Romance Brasileiro. Estou fazendo aqui formalmente essa apresentação. Para nós é uma alegria, reitero, que a professora Regina tenha aceitado o nosso convite. A professora Regina dispensa apresentações, na nossa opinião, e trouxe algumas reflexões para a gente pensar no sentido dessas efemérides que eu citei e da abertura do semestre de estudos no JAPT. Então, professora Regina, a palavra é sua. Obrigada, Amanda. Obrigada, Valéria. Eu queria, em primeiro lugar, boa tarde ou quase boa noite já, né, a todos presentes aqui, todas. Obrigada pela participação também. Em primeiro lugar, então, gostaria de agradecer ao Grupo de Estudos de Literatura e Ditaduras, que vem fazendo um trabalho muito bonito de debates, publicações, especialmente com esse livro, né? Exatamente, também estou com ele aqui na mão, chegou para mim, Amanda, A Captura do Real e os Intraduzíveis, ficou muito bonito o trabalho, muito prazer de ter participado também, muito prazer de estar participando de outros encontros com vocês, é muito bom. E então agradeço a Amanda, a Valéria, ao Leonardo também, né, que coordena esse grupo. Hoje é o Dia Internacional da Luta das Mulheres. Eu não vou falar exatamente sobre mulher e ditadura, o texto, acho que eu fiz uma fala já sobre isso justamente para o grupo, né, e depois preparei um texto que está publicado justamente no livro, então acho que só me repetiria de algum modo. Então fica o anúncio do capítulo que está no livro, e aproveito para anunciar também o novo livro da Eurídice Figueiredo, que já está pronto, está na editora, um livro muito bonito, tive o prazer acabei de ler, sobre a ditadura e mulheres também, daí um livro completo, onde vai trazer uma série de informações, uma série de análises da literatura produzida por mulheres e que fala da participação de mulheres, né, na resistência à ditadura. É um trabalho muito bonito e eu acho que vai completar uma série de lacunas aí para todas nós que pesquisamos esse assunto. Mas hoje, então, eu não preparei, não é uma palestra, tá, gente? Eu pensei justamente, já que é uma conversa com um grupo de pesquisa, eu pensei em uma conversa mesmo, trazer algumas reflexões, alguns pontos que vêm incomodando, né, nesses últimos tempos. Aliás, são muitos pontos que nos incomodam, mas alguns pontos que nos incomodam e que me parece que valeria a pena a gente refletir. Também não pretendo falar demais, para que a gente tenha espaço para conversar, de fato. Então, eu pensei em falar um pouco sobre esquecimento e sobre censura, né, que eu acho que são dois temas importantes sempre para quem estuda literatura e ditadura, para quem estuda os problemas relacionados à ditadura, à repressão, etc. E aí, é claro, a primeira coisa que nos incomoda um pouco foi a fala do Lula sobre a questão de não remoer o passado, né? É claro que ele estava falando, não estava falando das vítimas da ditadura, ele estava falando da relação com os militares, né? Tem um contexto essa fala. De qualquer jeito, incomoda, porque nós que estudamos esses tempos entendemos que não basta discutir a questão das vítimas, né? Nós temos que discutir também
onde estão os algozes, como eles se multiplicam, né? A presença deles na vida política e cultural e econômica brasileira, que permanece aí com muita força. Então, não dá para ignorar, mesmo que muitos dos generais fossem crianças, como dizia o Lula, né, na época da ditadura, a gente tem que entendê-los como uma corporação que está aí defendendo seus direitos, né, uma corporação armada que pode nos ameaçar, que nos ameaça, né, nós civis somos ameaçados. Então, eu acho que é muito importante que a gente pense sobre o papel dos militares, sim, né, acho que não podemos deixar isso de lado para falar sobre outras coisas. Nós precisamos ter sempre em mente assim que a questão dos militares também está envolvida com a manutenção de privilégios, né, da corporação. Então não é uma coisa que passou. A gente continua tudo aí, e a gente viveu isso agora no 8 de janeiro, né, do ano passado, uma nova tentativa de golpe, onde os militares estiveram muito presentes, e quem vive aqui em Brasília sentiu isso, esses acampamentos, a presença do militar de uma forma bem pesada, de fato. É isso, né? Nós não vamos nos esquecer. Eu acho que a questão é muito importante, e eu acho que essa é a função também dos grupos de pesquisa, né, dos professores, pesquisadores e dos escritores também, né, com eles que a gente lida. A gente está falando da necessidade de voltar, sim, ao assunto, de pensar sobre o que aconteceu e pensar o que aconteceu há 60 anos e o que está acontecendo hoje, né? Fazer a ponte entre as coisas e o que pode vir a acontecer amanhã. Essa ideia de que a gente não, que o passado não é passado, né? Ele está presente aqui, a gente está vivendo isso. E acredito, sim, que as nossas pesquisas, os nossos textos, os nossos debates, né, nossas participações em eventos, a nossa sala de aula, sejam todos espaços para abrigar essa discussão, para abrigar a memória, para impedir o esquecimento. Isso é muito, muito importante. E falando daí mais do que só apenas uma especialista em literatura e ditadura, mas como uma especialista também, primeiramente até na literatura brasileira contemporânea, né, pensando esse contemporâneo numa faixa muito ampla. Quando eu penso contemporâneo, eu estou pensando desde os anos 70 até os dias de hoje, justamente para tentar não eliminar escritores e obras que foram muito importantes naquele período e que, na verdade, nós estamos esquecendo também, né? Isso que eu queria colocar, um dos esquecimentos que eu queria colocar aqui em discussão é justamente o que nós, que pesquisamos tanto a ditadura quanto a literatura brasileira contemporânea, estamos deixando de fora, né? Um pouco na nossa ânsia de encontrar o último livro, né? O último grande livro que saiu na livraria, o que tem de bom, o que tem de importante, né? O que se publicou sobre ditadura, o que se publicou, o que vem se publicando, o que tem... Qualquer pessoa que estuda literatura contemporânea ou literatura ditadura está sempre recebe essa pergunta, né, de outros. Mas o que tem de bom? O que saiu de melhor agora, né, nesse último ano? O que saiu em 2023 que vale a pena ler sobre esse assunto, etc. E é difícil responder, né? Claro, tem muitas coisas boas que saíram, mas sempre dá essa sensação de... Mas espera, também tem coisas boas lá atrás, né? A gente também tem que voltar um pouquinho, às vezes, o olhar para livros que foram produzidos, e aqui me refiro especificamente a livros sobre a ditadura mesmo, mas livros que foram produzidos lá enquanto as coisas estavam acontecendo, porque eles, a meu ver, revelam muito do que a gente veio sentindo nesses últimos anos, né? De um receio em relação a uma ruptura democrática, do receio em relação ao golpe, do receio quando víamos a censura à literatura, à cultura, às exposições, a jornalistas, etc., crescerem, né, o tempo todo. E me parece que, às vezes, a gente abandona um pouco o conhecimento que a gente tem acumulado para tentar ver o que tem de novo, né? E agora? O que a gente vai fazer? O que acontece? E aí eu venho propondo
que a gente não esqueça, né? Que a gente não esqueça autores que trabalharam durante 30, 40 anos escrevendo, pensando a realidade brasileira, e que se eu entrar numa sala de aula hoje, não estou falando numa sala de aula de engenharia, estou falando numa sala de aula de uma universidade federal, de um curso de letras, você pode citar vários desses nomes e os alunos nunca ouviram falar, né? E eu acho isso muito preocupante. Não estou falando, é claro, de especialistas, mas me parece haver um abandono, né, de pessoas que trabalharam muito com a literatura, com a cultura, que se preocuparam muito com a política brasileira e que são deixadas meio que de lado. Aí eu queria lembrar, assim, estive relembrando há pouco tempo, por conta de um outro trabalho, de um livro, por exemplo, como A Hora dos Ruminantes, do José J. Veiga. É um livro que reli, por conta de um debate que a gente ia ter. O livro foi publicado em 1966, plena, ali no começo da ditadura, mas não a primeira ditadura do autor, né? Teve a ditadura de Vargas também, então é um livro alegórico, metafórico, né? Com uma série de elementos que a gente reconhece do José J. Veiga, quem conhece a obra dele. Então, assim, só fazendo um resumo, né? Que eu achei o livro muito impressionante, né? Relendo agora. Que isso como nas obras do Veiga, uma cidadezinha, que a gente imagina uma cidadezinha no interior aqui de Goiás, onde de repente aparecem uns homens com uns uniformes, ficam do outro lado do rio, armam umas barracas, e a vida na cidade começa, no lugarejo, né, uma cidadezinha mesmo, começa a se modificar por conta da presença desses homens que pedem coisas, que contratam serviços, que se metem, né, na vida da cidade. E aos poucos, como nos outros livros do Veiga, alguns elementos estranhos, extraordinários, né, são inseridos na trama. O primeiro é uma invasão de cães que tomam conta da cidade, depois os cães vão embora, e finalmente é uma novela muito curta, e finalmente há uma invasão de bois, né, e os bois começam a entrar e simplesmente sufocar tudo. Assim, pensem um mar de bois, né? E eles chegam a fechar as portas das casas, porque ficam todos amassados uns nos outros, e as crianças é que conseguem, pulando sobre os bois, tentar ver além daqueles bois, e se comunicar com os pais, com a família, etc. E o livro, eu vou contar, é breve, né? Tem muito mais coisas, mas é isso. Daí chega um dia, e tudo de ruim acontece na cidade, as pessoas ficam apavoradas, estão presas ali dentro, sentimento de estarem sufocadas, de não saberem o que fazer, não entenderem exatamente o que está acontecendo, até que um dia amanhece e os bois simplesmente vão embora. Os homens também erguem as barracas e vão embora. E a cidadezinha volta a ser respirável, digamos assim. E assim termina esse livro. Sendo relido hoje, ali em 8 de janeiro, né, do ano passado, a gente não é que uma coisa, é a ideia de que a alegoria, né, uma coisa não significa outra, né? Aqueles homens que estavam ali não eram exatamente os militares, os bois não eram exatamente... mas lendo o livro hoje, a gente vai entendendo o sentimento, né, de ficar abafado, de estar preso, de não saber exatamente o que fazer, de se sentir encurralado, literalmente, né? E aí, engraçado, é claro, a expressão que a gente usa do gado, né? Que estaria tomando conta, né? Dá até para rir um pouco da situação. Mas eu acho muito interessante a gente ver que o livro termina com essa ideia de que eles vão embora, né? E eu soube que foi feito um roteiro de um filme para esse livro, um ano depois, 67, e que o roteirista decidiu cortar, ele termina o filme com os bois na cidade, né? Bem angustiante. E eu fiquei me perguntando, afinal de contas, por que os bois ficaram num lugar, eles foram embora, né? No romance eles foram embora e no outro ficavam. Porque os romances que se passavam na ditadura, de um modo geral, tem esse final sempre muito em aberto, né? Não tem final feliz, porque as pessoas estavam vivendo aquilo ali. Se a gente for pegar as meninas ali, já Fagundes Telles, por exemplo,
é um romance que termina sem terminar, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Ou um romance como A Festa, do Ivan Ângelo, que é outro romance também, As Meninas é de 73, A Festa, do Ivan Ângelo, é de 76, outro romance que ninguém nunca ouviu falar, Lígia Fagundes Telles ainda é uma autora que se ouve falar, estou falando aqui do universo de discursos de letras, mas Ivan Ângelo, que está lançando um novo livro agora, simplesmente, né, desaparece. E esse livro, A Festa, também é um livro muito impressionante, que junta aí a classe média, mas também retirantes nordestinos chegando, as pessoas comuns, né, sendo presas, torturadas, um pintor, um funcionário público, pessoas comuns, digamos assim, que também não eram muito frequentes nessa literatura dos anos 70. Então, um livro muito impressionante. Todos, mas praticamente todos terminam sem terminar. E A Hora dos Ruminantes do Veiga tem esse final, né, de o gado indo embora, parece que isso em 66. Eu acho bem curioso esse momento. Mas eu fiquei pensando que o Veiga estava vendo um pouco além, né, da situação. Quer dizer, uma hora o gado vai embora, uma hora os homens vão embora, se afastam. O que não significa, no livro não significa isso, uma vida feliz e tranquila para quem ficou, porque as relações ali foram conturbadas, na verdade, né? Não significa também que aquele espaço não tenha sido contaminado pelo gado, né? Não esteja cheirando mal, não esteja fedendo, na verdade, por conta daquilo. E quando a gente lê esse livro hoje e pensa nisso, né, o que fica depois que eles saem, né, e assim, sem achar que saíram de vez, né? Então, muito do que fica na vida social, na vida afetiva, na vida política, na vida cultural do Brasil, fica, né? As coisas não vão embora de verdade. A gente continua sentindo aí no dia a dia essa extrema-direita avançando, né, de algum modo, tentando mostrar, estamos aqui, vamos ficar, né, não pensem que as coisas serão fáceis de agora em diante, e isso especialmente a gente vai vendo nessas questões agora também da censura, né, então, quando eu penso aqui, porque todos esses livros falam de censura também o tempo inteiro, é uma preocupação, né, nesses autores aqui dos anos 60, 70, uma preocupação muito presente com a questão a ideia do esquecimento está muito mais presente nos livros mais recentes. Agora, nesses livros, a questão da censura, da, das estratégias do regime para impedir que as pessoas se comuniquem, para que as pessoas se reúnam, né, discutam qualquer coisa, para que as pessoas, inclusive, se relacionem afetivamente, está presente o tempo inteiro no livro. Proibições, né, o tempo inteiro também. E o que a gente vem assistindo hoje, aqui, nesses últimos dias, exatamente, desde essa questão da censura ao livro do Jefferson Tenório, né, da ideia de retirar, que é muito violento, né? O livro já está nas escolas, a ideia de recolher esses livros das escolas para fazer o quê, né? Só falta fazer uma fogueira e jogar os livros ali. É uma imagem, é uma ideia muito pesada para a gente, né? A gente sabe onde vai dar isso. Então, isso que começou numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, em Goiás, já estão recolhendo, no Paraná estão recolhendo os livros, em Goiás, aqui em Brasília tem 2 deputados querendo que retire os livros também das escolas, né? Então, é uma coisa que vai não crescendo, né? Às vezes você pensa, não, é simplesmente um idiota que ficou histérico porque viu uma cena de sexo no livro, mas é claro que tudo começa daí, né? Essa necessidade. E hoje, cada vez mais, com as redes sociais, essa necessidade de censurar, mas de aparecer censurando, né? De aparecer como a figura a figura proeminente que diz aqui não, aqui vocês não entrarão, né? Aqui nós protegeremos as crianças, etc. Então, a nossa reação frente a isso acaba sendo o que a gente faz, né? A gente vai para cima com tudo, ou a gente também tenta ignorar algumas coisas para não dar espaço para essas pessoas. É um problema muito,
muito grave, né? Qual a estratégia utilizar para lidar com a censura, né? As tentativas de censura, especialmente em um país que não está vivendo um regime autoritário, digamos assim. Embora, é claro, isso parta justamente de quem quer um regime autoritário. O outro caso foi o do Ayrton Souza, né? Também está acontecendo agora essa discussão toda de que os diretores do SESC, em uma reunião, ficaram muito constrangidos e apavorados quando viram que o livro premiado tinha cena de sexo homossexual ainda, né? Então, que horror, que absurdo, e isso não tem nada a ver com crianças, é preconceito puro e simples por conta da relação sexual homossexual. E a ideia de vamos censurar o próprio concurso, né? A gente está aí vendo alguns movimentos muito estranhos. Então, assim, censurar um júri, quer dizer, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é quem é que vai aceitar fazer parte de um júri, de um prêmio que pode ser censurado, né? Uma coisa bem, bem complicada. E aqui estou falando de 2 casos que ganharam bastante repercussão, felizmente, as pessoas estão se movendo em relação a isso, o meio cultural se movendo. Mas aí queria lembrar também uma outra notícia que saiu um pouco antes desses 2 casos, que eu acho que repercutiu muito menos e que a gente precisa fazer repercutir também, que é o fato que os presídios de Minas Gerais estão proibindo a entrada de livros que não sejam a Bíblia e livros de autoajuda, né? Estão proibidos. Então, assim, você não pode levar. Tem uma matéria aqui falando da mãe falando que queria levar o livro dos Velhos Marinheiros, do Jorge Amado, para o filho, e que eles proibiram, não podia entrar de jeito nenhum, né? Existem regras, né? Não pode ser livros com violência. Sempre houve aí umas regras gerais, que não pode ter pornografia, não pode ter qualquer tipo de incitação à violência, etc. Mas não é o caso, né? Quer dizer, quando você restringe a autoajuda e Bíblia, né, você está dizendo alguma coisa sobre isso. E eu acho que isso repercutiu pouco, que a gente precisa também conversar sobre isso, né, pensar sobre isso, porque é extremamente violento o que está sendo feito, é uma censura também muito violenta. E dentro disso tudo, né, dessa questão das censuras, eu acho que é interessante porque o que eles estão nos mostrando, o que eles estão acenando para a gente, é que eles estão aí, eles não vão sair desse lugar, eles vão ficar incomodando, sim, né, em todas essas questões, por onde for possível, reclamar da questão da sexualidade, reclamar da questão dos palavrões nos livros. Isso aí a gente teve vários outros casos durante o governo Bolsonaro. E a gente achou que se acalmar um pouco, mas a coisa está voltando. O que é importante a gente perceber é isso, eles estão aí, eles vão continuar incomodando. Agora, inadvertidamente também, penso que eles estão dizendo que nós somos muito fortes, né? Que a literatura é muito forte, que a literatura é muito perigosa, que ela contamina, que ela pode dizer coisas, que ela incomoda. E eu acho que a gente tem que se apegar a isso, a gente tem que, nós pesquisadores, pesquisadoras da literatura, nós temos que ter ciência de que o nosso objeto, ele é delicado, ele é atacado, agora ele é algo muito forte, né? Ele é algo muito forte, muito importante, por mais que a literatura venha perdendo espaço para outras mídias, a gente reclama muito que as pessoas não leem, etc, etc, mas eles estariam muito mais preocupados com a telenovela, se fosse o caso, do que com a literatura, né? Se a gente observar isso, pouco falam, gente, na telenovela, BBB, etc., o que tem de sexo, o que tem de palavrão, o que tem, né? E você não vê essas pessoas tentando criar leis, tentando tirar do ar, etc. Então, o que a literatura tem que incomoda tanto? Né? O que a cultura, de um modo de pensar também nas exposições, aí já um pouco para trás, daqui a pouco eles vão começar a incomodar também em relação às exposições. Mas o que essa cultura tem que incomoda tanto, né? Acho que é um ponto para a gente refletir.
e como que a gente pode, o que que a gente pode fazer para continuar incomodando, né? Mais qualquer coisa. Eu acho que a função também é essa, né? Da literatura, é divertir, é informar, é fazer a gente pensar, é fazer a gente ver o mundo de um outro jeito, e é incomodar essa gente especificamente também, né? Por que não? É claro que a gente sabe que tem que ter responsabilidade como que a gente lida com isso, com as nossas estratégias também, mas acho que nós mesmos também nos tornamos mais fortes quando nos aliamos a essas vozes, né, a esses escritores, quando a gente pesquisa esses assuntos, quando a gente leva para a sala de aula, né, poucas coisas são mais ricas do que você apresentar uma discussão que é nova para um aluno, né, para uma aluna, ou apresentar uma discussão que parecia já pronta para ele já vem achando que está resolvido e, de repente, lê um texto e diz, nossa, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Né? Então, o poder transformador da literatura não é só lá para os presidiários, mas é para muitos dos nossos alunos, né, que às vezes a sociedade, os pais, a igreja, querem presos também. Então, nossa função também é levar, né, para esse universo, essa discussão e essas possibilidades, né, ser uma janela para outros mundos, para outras visões de mundo, uma janela possível. Eu acho que isso é muito bonito, isso faz a gente aguentar muita coisa, né? Suportar muitas coisas que a gente vem aí nesses últimos anos aguentando. E eu particularmente estou com muita saudade de sala de aula, apesar de estar afastada aqui durante um ano com o pós-doc, e estou voltando agora em março, né? Agora, no final do mês, que as aulas serão retomadas aqui. Eu acho que era mais ou menos isso. Não sei se ficou meio confuso. Eu queria realmente colocar algumas questões para a gente refletir. E era isso. Obrigada. Obrigada, Regina. A gente que agradece assim que você possa, né, tenha trazido para esse encontro a partilha de reflexões sem dúvida relevantes, né? Tanto para os acontecimentos recentes quanto para a literatura no geral, para pensar a literatura e o autoritarismo, de maneira ampla, não só pensando aí que você fala sobre a questão do esquecimento e da censura, né? E isso está muito presente na literatura sobre a ditadura, mas também perpassa outros momentos históricos brasileiros. Acho que tem várias coisas aqui anotadas, assim, que eu fui referenciando, assim, especialmente dos trabalhos do grupo. A gente, em um dos nossos semestres, em que a gente trabalhou com narrativas curtas, nós lemos o conto A Usina Atrás do Morro, do C.J. Veiga, né? Que tem um cenário, a Priscila tá aí, né? Que estava com a gente, já estava com a gente no grupo, a Val também, que tem uma perspectiva parecida com essa que você traz da Hora dos Ruminantes, né? De um certo espectro que, sem qualquer explicação aparente, domina, afeta as relações e aí de repente desaparece, mas não sem deixar um rastro, né? No modo como aquela sociedade está organizada, né? Eu eu fico pessoalmente feliz assim com a sua fala sobre o potencial da literatura. O que é a literatura como algo perigoso e algo forte? Fico pessoalmente feliz também, porque recentemente, em um evento da Unicamp, eu fiz uma breve apresentação sobre a pesquisa que eu venho desenvolvendo no doutorado, e uma das perguntas do mediador foi a seguinte: o que você acha que a sua pesquisa pode contribuir para essa perspectiva do não esquecimento, do enfrentamento ao negacionismo, né? E aí eu achei muito interessante essa pergunta, porque eu pensei, acho que a minha pesquisa, não sei o quanto a minha pesquisa pode contribuir para isso. Eu sei que a minha pesquisa se insere numa série de outras pesquisas que vêm sendo desenvolvidas e pesquisas muito qualificadas. Mas a única resposta que eu pude dar, e eu acho que combina muito com isso que você traz sobre a força da literatura,
e esse potencial de incomodar, foi nesse sentido que eu consegui responder para esse professor mediador, que foi o seguinte: olha, a minha pesquisa, eu não sei o quanto ela em si pode contribuir, mas a literatura, sem dúvida, pode contribuir muito mais. O texto literário em si, quanto mais gente ele puder alcançar, né? E aí dei o exemplo do romance K, do Bernardo Kucinski, que eu acho que é o romance mais emblemático, né? Ou um dos mais emblemáticos, pensando na literatura mais contemporânea, né? Sobre as ditaduras. É assim, qualquer pessoa, quanto mais gente ler o K, talvez possa significar muito mais do ponto de vista do questionamento da ditadura e das suas permanências do que talvez ler a minha pesquisa, né? Estou fazendo todo esse preâmbulo, que nem está pronto ainda, né? A tese está em andamento. Mas eu estou fazendo todo esse preâmbulo porque essa era uma pergunta que eu tinha preparado aqui, para você ajudar a gente a pensar. Que, assim como a produção literária sobre a ditadura militar tem se expandido na contemporaneidade, tem se expandido, a meu ver, também as pesquisas acadêmicas sobre esta literatura e sobre esse período. E aí eu jogo para você, né? Como é que você acha que essas pesquisas podem contribuir no enfrentamento desses discursos, né? Sobre não remoer o passado e mais, esses discursos que acabam por desqualificar a inter-relação entre esses momentos, né? Então, essas estratégias de censura que perpassam os livros atuais, como o do Jefferson Tenório, elas têm um diálogo evidente com estratégias da ditadura, né? Então, enfim, a pergunta é um pouco essa, né? Como é que você acha que as pesquisas acadêmicas têm participado desse enfrentamento? Obrigada, Amanda. A questão da pesquisa é interessante porque, às vezes, as pessoas têm um pouco a ilusão de que vai fazer uma tese, vai escrever uma tese de doutorado, a tese vai ser publicada, todo mundo vai ler, vai discutir, etc, etc. E não é assim que funciona, né? Uma pesquisa de doutorado, o resultado final da pesquisa do doutorado, do trabalho, do doutoramento, na verdade, não é a tese, né? É você. O seu preparo para discutir determinadas questões, né? Participar de um universo que discute essas questões, se tornar uma mediadora também, né? Que eu acho que é isso que nós somos, né? Como professoras, mas também como pesquisadoras, né? Muito do que a gente pesquisa não chega a todas as pessoas. E cada vez mais eu acho que nós temos que fazer esse trabalho também. O texto acadêmico é importante, né? Ele vai circular e vai alimentar grupos de pesquisa, pesquisadores, etc. Mas a nossa função não é só essa, né? A nossa função é dar aula, a nossa função é chegar em outras pessoas que não vão ler, que nunca vão ler a sua tese, mas que vão ter conhecimento de problemas que você colocou ali, problemas que você enfrentou, problemas que você acha relevantes, por uma aula, por uma palestra que você der. Né? Então, os estudos que a gente faz são sempre nesse sentido, né? É uma formação nossa, né, para a gente poder lidar com esses assuntos também, mais importante do que aquilo que está escrito. Sem menosprezar, por favor, né, a importância de uma boa tese bem escrita, que possa circular, que possa ser publicada, etc. Tudo isso é muito importante. Mas acho que a gente tem que estar como pessoas comprometidas, né, com a educação, com a cultura do país. Nós temos que cada vez mais pensar além disso. Então, quando você faz, quando vocês organizam um encontro online como esse, não é só para o grupo de pesquisa, né? Ele está aberto para muitas pessoas que estão aqui, que talvez tenham interesse, mas não têm interesse em ler uma tese, mas querem entender um pouco mais. Né? Então, o nosso papel também é esse, eu acho super relevante, muito importante. Os escritores também fazem muito isso, né? Quando eles escrevem, eles estão destrinchando um problema para um leitor. O problema é que, às vezes, a questão é que, às vezes, esse livro não chega até a pessoa que poderia ter interesse em ler, né, esse livro. E aí cabe a nós fazer esse meio de campo. E por isso que eu venho aqui
ultimamente estou trabalhando muito, não tenho menos tempo, mas acho importante estar nas redes sociais também, né, ou fazer uma resenha para um jornal. Não é exatamente a minha incumbência, né, como professor e pesquisador, estaria um pouco à parte disso. Mas acho que é importante justamente para tentar fazer atrair as pessoas para essas discussões, se a gente julga que essas discussões são importantes. Aí eu queria aproveitar, não sei se eu respondi aqui, Amanda, mas vocês leram o outro conto do Veiga, na usina. Tem um conto extraordinário que todo mundo precisa ler, do Veiga, que é aquela coisa chamada Quando a Terra Era Redonda. É um conto que se passa em outro tempo e as pessoas arqueólogos estão escavando e procurando, encontrando artefatos redondos, o que eles acham estranhíssimo, porque na verdade a Terra é toda, tudo na Terra, não é um planeta que é plano, né? Tudo na Terra pelo menos ele começa a perceber, o acadêmico que escreve, ele começa a perceber que tudo é visto, talvez, como plano, mas talvez a Terra tenha sido redonda um dia, a partir da busca desses artefatos. E, assim, para a gente conversar com os alunos sobre a questão da Terra plana, é um conto extraordinário, escrito lá nos anos 1970, eu acho, muito, muito antes dessa discussão, né, da presença dessa discussão sobre Terra plana. Só para a gente ver que às vezes não é a Terra plana, né? É um sentimento de dizer que tudo tem que ser de um determinado modo, etc. Então, sugiro que vocês depois leiam esse conto, que também faz todo sentido do mundo e faz o maior sucesso com os estudantes. É um relatório acadêmico, o conto, né? Sobre no tempo, a desconfiança de que a Terra um dia tenha sido redonda, e ele termina com a desconfiança mais terrível ainda, uma hipótese mais terrível ainda, de que, na verdade, a Terra continue sendo redonda e as pessoas veem que ela não é, mas fazem de conta que é, né? Então, toda uma discussão aí extraordinária sobre esse tema, que eu acho que é muito importante. Maravilha, já está anotada a dica, a gente vai levar para o grupo sem dúvida. E fica para todo mundo também, né, que está aqui, tem bastante gente. Val, você quer seguir? Sim, pensando um pouco, partindo do artigo que você trouxe para a gente no livro, né? Eu penso bastante na questão da recepção dessas obras literárias que tematizam a ditadura. E em algum momento do seu artigo, você vai dizer que você faz referência a uma classe média intelectualizada como autora, protagonista e leitora de narrativas sobre a ditadura, né? E daí eu me lembrei de um livro de um sociólogo argentino chamado Sebastián Carasay, que chama La Gente Común, Los Años 70 de la Gente Común. Ele faz uma pesquisa, uma série de entrevistas, ele vai reunir testemunhos, peças publicitárias, obras de consumo massivo, como telenovela, por exemplo, para pensar a naturalização da violência por uma parte da sociedade que é silenciosa e silenciada, né? E daí, pensando nessas pessoas comuns, não intelectualizadas, né, especialmente nos setores médios da sociedade, que não participavam da política na época da ditadura, né? No Brasil, a gente sabe que a Comissão Nacional da Verdade, ela trouxe uma publicidade para o tema, né? Mas que outros apelos atingiriam essa camada da população para se interessar pela questão, partindo-se da literatura produzida? Como é que você vê isso? Eu acho que esse debate aí que você está falando é uma questão que ultrapassa muito a literatura, né? É a vida política, né? É a vida cultural, claro, né? De como é que as pessoas participam, mas é uma discussão muito presente para quem pensa a vida política também, né? Quando as pessoas são cada vez mais alijadas, né, desse espaço de debate sobre participação política. Cada vez mais se diz, antes se dizia às mulheres, né, que elas não deveriam participar da vida política, etc. Se continua dizendo, é claro. Mas a sensação que
tem é que cada vez mais se diz isso para grupos cada vez maiores, e eu acho que o principal grupo que está sendo alijado de qualquer tipo de discussão é o grupo dos trabalhadores mesmo, né? Que simplesmente estão, os sindicatos se acabam, a própria, essa ideia de autonomia do trabalhador, né, que daí não precisa mais de carteira assinada, não precisa mais se juntar a outros trabalhadores para reivindicar algumas coisas. Então, assim, eu acho essa dissolução muito perigosa, né? Essa dissolução dos contatos entre os trabalhadores, os contatos entre as mulheres também, né? Quanto mais distante nós estivermos, mais alijados estaremos da política, porque se a gente não conversa com o outro, se a gente não discute, se a gente não toma decisões, mesmo que seja num âmbito menor, o que não, como que a gente pode achar que vai ter condições de tomar alguma decisão no âmbito político, de fato? E aí sobra isso que a gente está vendo, né? Algumas pessoas completamente desqualificadas no Congresso Nacional, quando a gente vê o que aconteceu agora, né? Nessa semana, a Comissão da Educação, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Segurança, quer dizer, o que é isso, né? Quem são essas pessoas que foram colocadas ali? A gente estava falando de terra plana, né? O Nicolas Ferreira, na educação, a Comissão da Educação, dizendo que não sabia se a terra era plana ou oval, e isso não tinha a menor importância, um pouco antes. Mas esse tipo de discurso, né? O sujeito põe uma peruca, fala umas besteiras na televisão, faz fake news. Então, assim, são essas pessoas que nos representam dentro do Congresso Nacional, né? É muito triste, é terrível. E aí a gente pensar em como reaglutinar. Eu sou casada com um cientista político que está desesperado aqui, né? Tentando pensar essas questões e acompanha as discussões desse lado também. E não se vê muitas soluções fáceis, né? Para a literatura, não sei, eu acho que a gente precisa valorizar nas escolas, né, a escrita, valorizar o ensino da literatura, a escrita pelos estudantes também, porque, por um lado, a gente é muito comum a gente ouvir o discurso de que os jovens não querem ler, né? A gente ouve muito isso. Mas aí você para e entra nas redes sociais e você vê muitos jovens escrevendo, né? E colocando, disponibilizando na internet livros de fantasia, não são Machados de Assis, né? É outro universo aí. E talvez nós todos que estamos dizendo os jovens não leem, os jovens não leem, os jovens estão apartados, talvez a gente tenha que dar uma atenção ao que eles estão produzindo, né? Eu nem me sinto tão capacitada para fazer isso, mas eu entendo que é importante, né? Ver o que eles estão produzindo, ver o que eles acham importante, para a gente entender um pouco por onde, né? E ajudar, na medida do possível, por onde pode passar essa literatura, né? Que não seja só a evasão, porque não é também, né? De repente, esse mundo de fantasia aí está guardando uma crítica social também bem interessante. Então, talvez ouvir mais, ler mais, né? Talvez a gente tenha que se livrar um pouco também das nossas próprias amarras em relação ao que é literário, o que é importante, o que tem que estar nas escolas, o que não tem. Acho que passa um pouco por aí, assim. Mas, de qualquer forma, nossa função como pesquisadoras, como professoras, me parece ser levar a dúvida, né? Acho que cada vez eu sinto mais que é isso, assim. Tá tudo muito certinho na cabeça da pessoa, leva a dúvida, né? Essa ideia de que nós somos doutrinadores é a coisa mais ridícula que existe, porque um jovem não está aí para ser doutrinado pelos mais velhos, pelos professores, né? O máximo que a gente pode fazer, e eu acho que isso é muito importante, é dizer tudo isso que já está tão fechadinho para você, talvez tenha outras leituras que possam ser feitas, né? Talvez não seja só isso. E eu acho que só isso já é uma contribuição importante. Quanto mais a gente conseguir fazer com que as pessoas percebam a multiplicidade, né, de possibilidades de viver, de se relacionar, de interagir com o mundo, eu acho que é o que nos cabe. Grandes soluções a gente não vai ter. E nem acho que a literatura seja
salvação, eu sempre digo isso, né? Não acho que a literatura salve ninguém, que a literatura vai salvar o mundo, que possa redimir as pessoas, de forma alguma, né? Não é por aí. Eu sempre digo que eu acredito que a literatura é uma ferramenta para aquelas pessoas que querem usá-la, né? E que a gente pode ajudar a aperfeiçoar essa ferramenta, que a gente pode ajudar as pessoas a saber qual a ferramenta mais adequada para usar em qual situação. Então, me parece que passa um pouco por aí. Isso me faz pensar numa questão bastante doméstica, que há um tempo atrás eu falei com a minha mãe, né, que é uma pessoa que ignora bastante sobre a ditadura, e eu falei, eu tenho um livro para você que eu acho que você vai gostar de ler. Ela falou, não quero ler livro de política, não. Política eu não vou ler. Eu falei, não, mãe, conta a história de uma pessoa, ainda estou aqui, do Rubens Paiva. Aí, quando eu falei que tinha a questão do Alzheimer, aí ela se interessou e devorou o livro, né? Mas a primeira reação foi, livro de política, de ditadura, não quero ler. Foi, quando eu falo da gente comum, eu estou tomando esse exemplo doméstico, porque são vários exemplos desse tipo, né? Então, enfim, acho que sempre há sempre vai ter um ponto de interesse, né? Por onde a gente possa começar esse processo. São tantos textos, afinal de contas, né? Tanto material que a gente tem em mãos que dá para dialogar com muita coisa, né? Permite dialogar. E esse texto do Marcelo Rubens Paiva, realmente, ele pega fundo, né? Ele traz algumas questões muito bonitas ali, é um livro bem emocionante mesmo, assim, e ao mesmo tempo traz de volta a história desse país, né? Está falando de Alzheimer, está falando da mãe perdendo a memória, da mãe que era a memória do pai, né? Dos desaparecidos, é um livro forte nesse sentido, que às vezes as pessoas não dão muito por ele, né? Porque é um livro mais, sei lá, linear, porque é um livro, né, que conta uma história pessoal, mas ele pega bem né, emociona, pega as pessoas também. Acho bem importante. Né? O outro livro dele, o Feliz Ano Novo, não, Feliz Ano Velho, Feliz Ano Novo é do Rubem Fonseca. O Feliz Ano Novo, eu sempre lembro que foi a minha, eu digo, foi o livro que eu descobri a ditadura. Né? Foi o primeiro livro que eu li lá com os 15 anos de idade, em cidadezinha do interior, que eu disse, uau, né? Isso aqui acontece no país, olha só. É importante a gente perceber que, às vezes, caindo na mão certa, né? Naquela mão que está querendo ver alguma coisa, desperta interesse. Né? Foi meu primeiro livro contemporâneo, meu primeiro livro brasileiro contemporâneo, meu primeiro livro sobre a ditadura brasileira, foi muito importante para mim. Então, esse livro, essa continuação, para mim, foi emocionante também por isso. Né? Foi uma continuidade, muitos e muitos anos depois. Interessante. Priscila, você indicou aqui que você quer fazer uma pergunta? Você abre o microfone, então, para fazer? Faço. Professora, voltando no começo da sua fala, que você cita A Hora dos Fulminantes, A Festa, até As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, que são romances escritos entre 60 e 70, né? E pensando na sua fala dos dois pontos que você colocou sobre esquecimento e censura, eu tenho uma sensação que lendo esses livros que foram escritos nos anos 60, 70, até começo de 80, tem muito mais essa preocupação com a censura e eu vejo que é uma literatura de denúncia, mas é meio codificada, que eles têm uma necessidade, têm uma emergência de falar sobre o que está acontecendo, mas esses livros eles sempre acabam em aberto porque o ciclo não se encerrou, né? São escritos no período da ditadura. E os livros posteriores ao período da redemocratização, eu percebo que vejo mais essa questão do esquecimento, onde eles contam a história do que aconteceu e não a questão do esquecimento, mas justamente o que você colocou de impedir o esquecimento. Então,
essa literatura pós-redemocratização, ela já vem com começo, meio e fim, e ela consegue fazer denúncias mais contundentes sobre o que aconteceu, que aquelas pessoas que escreveram nas décadas de 60, 70 não conseguiram denunciar com tanta clareza. Uhum. Eu não sei se eu diria que não denunciaram com tanta clareza, como você, porque a questão tá aí, né? Eram livros que podiam ser censurados também, né? Eu trabalhei também com, além da festa, eu trabalhei com o Zero, do Inácio Loyola Brandão, com Reflexos do Baile, do Antônio Calado. O Antônio Calado eu cheguei a entrevistar quando era na minha vida passada de jornalista lá em Florianópolis. E perguntei para ele qual era o livro preferido dele, e ele dizia que era justamente o Reflexos do Baile. Não sei se você lembra, se vocês lembram do Reflexos do Baile, como ele é construído, se passa entre o pessoal da resistência, mas se passa especialmente dentro das embaixadas, e aí tem estudantes, né, tem pessoal, os intelectuais, é mais esse universo que qualquer outra coisa, e a luta contra a ditadura por aí. E o livro é todo montado como um quebra-cabeça, na verdade, ele não tem uma história linear, são cartas e bilhetes e relatórios, são coisas, pedaços, né? Como se alguém tivesse montado num livro, vários trechos de textos. E só que é sempre assim, o livro, ele sei lá, Isabel, às vezes tem um bilhete, né? Isabel. E aí, só que não está assinado quem escreveu aquilo ali. Então, você lê o livro inteiro, com vários bilhetes, e aí você começa a reconhecer as pessoas que escreveram pelo tom, pelo que é dito dentro do texto, né? Tem trechos de diário, 2 trechos de diários diferentes, tem bilhetes, etc. O meu livro está todo marcado, eu nunca empresto para os meus alunos, porque eu fui estudando o livro e fui assinando, né? Ao final, eu fui assinando os textos, quem estava escrevendo aquilo ali. E é um livro extremamente complexo, se você parar para pensar, né? Porque, de repente, é um quebra-cabeça que você não... Como é que você chega, né, naquele ponto? E o Antônio Calado dizia que era o livro preferido dele, que ele sempre achou que ia ser censurado, mas aí ele parava, olhava para mim e disse assim, mas acho que eles não entenderam o livro. E não entenderam mesmo, é claro que não entenderam. A censura se dá muito em cima se dava muito, né? Aí também falando dos bastidores, a censura se dava muito assim, a mulher do general tal, a mulher do coronel tal, lê o livro, viu um monte de palavrões, aí reclama, e aí e aí tentam censurar o livro. Tanto é que o Rubem Fonseca foi censurado, quando não tinha nenhuma denúncia, né, dos crimes políticos. Aí uma Lígia Fagundes Telles com as meninas, onde tem uma carta relatando a tortura, 1973, é impressionante aquilo dentro do livro, a coragem dela, foi a primeira, eu acho que foi mais direta, assim, a história de 3 garotas durante uma greve da universidade, passa por aí, e de repente uma delas lê uma carta, né, junto de uma freira, uma carta de um torturado, com todos os detalhes, e extremamente realista, né, sem... o Veiga, que trabalhava com essa coisa das alegorias, para disfarçar um pouco também, mas eu acho que são todos muito contundentes, assim, que batem, talvez, não sei como é que funcionavam exatamente na época, né, como é que as pessoas recebiam naquele momento, porque elas também estavam acostumadas à codificação, né, falando dos leitores. Pensa os jornais com aquela história de tempo terrível, tempestade se aproximando, quer dizer, receita de bolo na capa do jornal. Então, assim, a codificação era algo que fazia parte daquela cultura daquele momento também, justamente por conta da censura. E hoje me parece que os livros não precisam lidar com isso, né? Os autores não precisam lidar exatamente com isso, então são muito mais diretos na narrativa e falam do horror. Agora, é claro que sempre tem na literatura e em tudo na vida, na verdade, quando você está vivendo aquela coisa, você tem uma visão mais limitada, né? O seu campo de visão é um pouco mais restrito. Quem está escrevendo hoje sobre aquele período já leu não sei quantos teses de doutorado, capítulos de livros, participou de debate, quantos outros livros essas pessoas leram, né? Então, a visão é mais ampla, daí concordo com você, assim, tem enquanto que a visão ali era um pouco mais restrita, mas acho muito bonito, né, a gente observar
as duas coisas, né? Essa leitura mais completa desse universo. E aqui era ai, sumiu o nome agora do autor, já veio, que falava, né, da diferença entre quem olhava a cidade do alto de um edifício, né, e quem transitava pela rua. Então, assim, né, quem olha do alto tem uma visão muito mais completa dos caminhos possíveis, etc. Mas ele dizia que não, mas só quem transita ali, que esbarra no outro, que sente os cheiros, etc., é uma outra perspectiva. Então, né, e essa perspectiva é o que aparece no texto, né? O que eu acho fascinante os dois. E acho, por isso que acho importante também, muito importante, a gente ler o material produzido mais recentemente em comparação com o do passado, né? É aqui que a gente sente as diferenças. Tanto é que tem alguns romances, são poucos, mas alguns romances escritos hoje que eu leio e digo, poxa, mas esse romance podia ter sido escrito lá, então ele está meio fora de tempo, assim, né? Ele se perde um pouco, para mim perde um pouco o valor. Ele tem que mostrar que é de um outro tempo, senão eu leio já, por que eu vou ler um romance recente? Daí eu leio daqueles que estão lá, mas eu acho que é mais ou menos isso. A Muito comparação obrigada. sempre é mais. A comparação sempre. Aí é a minha perspectiva, né? A comparação sempre enriquece as leituras. Né? Qualquer coisa que você faça. Assim, as minhas leituras acabam sendo sempre muito isso. Né? Pego 2 livros em vez de pegar um só. Pego 2 livros de épocas diferentes para pensar. Isso acho que um ilumina o outro, né? Uma coisa ilumina a outra e faz com que as duas coisas possam crescer. E fazendo essa comparação entre a literatura sobre ditadura dos anos 60 e 70 e dos anos mais recentes, eu sinto que a literatura dos 60 e 70 é uma coisa bem mais angustiante. É. E as atuais são narrativas mais lineares que conseguem contar uma história mais completa, enquanto as outras estão na angústia de viver o momento. Mas obrigada por responder, professora. Que agradeço. Regina, você, assim, não sei o quanto essa lista está atualizada, mas você compõe, né, há algum tempo já uma lista dessas obras contemporâneas que tematizam a ditadura, né, e tem divulgado nas suas redes sociais. Aqui no chat pediram para você compartilhar novamente essa lista, tá? Eu vou atualizar essa lista e publico dia 30 de março. Pode ser? É o 1º de abril, aqui no aniversário do golpe. Eu estou preparando aqui. É importante que ela circule mesmo, que são opções. Obrigada, Michel Dissertor. De repente sumiu o nome dele. É o Michel Dissertor, é claro. Né? Tem um texto muito bonito sobre essa questão da perspectiva do alto. Ele falava do alto do World Trade Center, para a gente ter uma noção, né? O que já não existe mais, mas ele falava da perspectiva do alto do World Trade Center e a perspectiva do chão. Né? Acho que dá para fazer uma comparação interessante. Obrigada. Tem alguém aqui querendo abrir microfone para fazer pergunta. Não sei como é que vocês Isso, a estão Bruna. isso. Bruna, fica à vontade, pode ir. Eu, sim. Aham. Olá, boa noite. A minha pergunta, barra um comentário, barra uma pergunta, é, vai muito nessa linha do que estava sendo dito sobre essa ideia da literatura mais anterior, a dos anos 60, dos anos 70 e as que a gente tem agora. Eu consigo perceber nos meus estudos e nas minhas leituras, como antes a gente tinha essa ideia da censura muito forte e que daí traz o não dizer. Então, a gente tem essa história sobre a ditadura que tenta se construir de alguma forma, mas que pouco se tem acesso quando a gente volta nas leituras, porque pouco se podia falar. E daí, vindo agora nas leituras mais contemporâneas, a gente tem essa tentativa de acessar essas informações, mas que, bom, elas não existem de alguma forma, né? A gente não tem essas informações. E daí fica essa literatura que tenta reconstruir algo, mas esse algo
que não está escrito de alguma forma, que não está relatado de alguma forma, e eu consigo ver muito isso nas escritas. E daí a minha pergunta é, enfim, bem ampla, eu acho, mas seria como você vê essas escritas mais contemporâneas, né? Essa ideia de uma tentativa de reconstrução de algo, a gente vê muitas fugas para ficção em algumas delas, nas tentativas de algo que talvez tenha sido. Enfim, essa era a minha pergunta. É que Bruna, é sempre um dilema para o escritor falar da dor do outro, né? Do sofrimento do outro, daquilo que ele não sentiu ele próprio. Então, é um pouco, às vezes causa, inclusive, um constrangimento para o escritor, e que a gente vê no próprio caso do Kuczynski, esse constrangimento está presente, né? Tem um momento em que ele está falando, contando a história da irmã dele, e ele precisa recorrer à ficção, porque, claro, ele não estava com a irmã dele, ele estava distante, ele estava em outro país, inclusive, né? Enquanto as coisas estavam acontecendo. Ele não estava com ela no apartamento que ela dividia com aquele marido que eles sequer conheciam, sabiam da existência, ele não estava com ela quando ela foi assassinada. Então, a literatura tem esse poder, né, de imaginar aquilo e imaginar com respeito, né? Especialmente aí eu acho que os autores se sentem na necessidade de dizer há um problema aqui, eu preciso dizer que não tenho certeza do que aconteceu, não posso dizer tudo, por isso recorro à ficção, eu acho isso interessante. E aí é importante também que a gente tenha, porque né, a gente não tem informação de tudo, a gente não tem, mas também tem, né? Porque a gente tem os relatos de pessoas que foram torturadas, pessoas que foram presas e pessoas que foram, não as que foram assassinadas, mas, né, de diversas pessoas, ou pessoas que estiveram muito próximas, que estiveram na cela ao lado, né? E tem uns poemas do Pedro Tierra, muito bonito, que ele passou muitos anos preso, prisioneiro político, e ele conta daquelas pessoas que eram levadas e desapareciam, não voltavam, então tem uma história pesada aí. Mas por isso a importância, me parece, desses depoimentos, né, dessas autobiografias, das biografias, dos relatos, até às vezes não é nem escrito, mas em entrevistas. E aí, mais uma vez, né, nosso papel de pesquisadores também de trazer isso. Porque com esse material em mão, esse material permite que um escritor possa aperfeiçoar a sua forma de dizer, né, sobre esse tempo, sobre essas pessoas, sendo respeitoso à dor dessas pessoas, ao sofrimento. Eu sempre acho assim absolutamente importante, às vezes, que se ouça, né, que se tenha textos produzidos sobre diferentes experiências, mesmo que não sejam, às vezes tem uma ideia assim de que se foi produzido por alguém, né, um relato, e aí estou extrapolando, inclusive, a parte sobre ditadura, mas pode ser sobre qualquer experiência, sobre racismo, preconceito contra as mulheres, uma mulher escrevendo sobre o que sofreu, estupro, violência, né, relação com homens, etc., que é muito importante a gente ter esses relatos. A gente não precisa, como críticas literárias, a gente não precisa dizer que tudo é maravilhoso, escrito maravilhosamente, que só aquela pessoa, que também tem um risco hoje, né, com essa coisa do lugar de fala, que parece que só quem sofreu uma violência pode escrever sobre violência. É importante para mim que essa pessoa escreva sobre o que sofreu, não porque aquilo vai virar necessariamente um texto literário. É importante que o relato esteja presente, e é importante porque outras pessoas que têm mais experiência, né, também podem usar isso para aperfeiçoar a sua escrita, se querem falar respeitosamente sobre esse tema, né, esse problema. E aí a gente vai ver textos maravilhosos também, produzidos sobre questões depois de ouvir o outro, né, de algum modo. Então, agora, ao mesmo tempo, a experiência da tortura, especificamente, ela é uma experiência que deve ser muito difícil de relatar, né? Mesmo para quem viveu. Então, assim, o relato nunca vai ser exatamente o que foi vivido, porque eu imagino que a pessoa não dê conta, mesmo ela que viveu, não dê conta de passar isso tudo.
mas a gente trabalha com tentativas, né? Não com a certeza de que foi exatamente assim. Não sei se precisamos de tudo isso, mas é importante, sim, que a gente tenha. E essas pessoas, o tempo está passando, né? Já são 60 anos do golpe, né? Teve a ditadura que foi longa também, mas essas pessoas estão desaparecendo também, né? E é importante que a gente guarde esses relatos, que a gente ouça essas pessoas, porque senão essa história também desaparece nesse sentido, porque as pessoas morrem, né? As pessoas abandonam o mundo, né? E aí, sem esse relato, a história dela se apaga. E a literatura tem isso de bonito também, né? Ela faz as pessoas permanecerem de algum modo, né? Contando a história delas, mesmo que sejam, né? Não é, às vezes não é o indivíduo simplesmente, às vezes é, né? Está contando a história, o Kosinski está contando a história da irmã e realmente ele faz com que a irmã volte a existir no mundo de algum modo. Todo mundo hoje, todo mundo que lê o livro sabe da existência da Ana Rosa, né? E se não fosse o livro dele, ela teria desaparecido, né? Teria sobrado na memória de pouquíssimas pessoas que também vão desaparecendo, né? A beleza da literatura também é essa, né? Fazer com que determinadas experiências, determinadas pessoas permaneçam no mundo, né? De algum modo. A importância do testemunho, né? Bastante gente falou ali no chat sobre exatamente isso, né? Acho que, enfim, a ideia é essa. Muito, muito obrigada, prof. O Primo Levi, etc. Eu não consigo acompanhar aqui, tá, gente? Depois eu vou dar uma espiada no que vocês estão colocando aqui, que eu acho que é importante. Obrigada, Bruna. Eu vou fazer mais uma pergunta, Regina, porque acho que tem a ver com o que a Bruna trouxe e me fez pensar a partir também do que você traz sobre os romances dos anos 60 e 70 trabalharem com o final em aberto, porque estavam ali no calor do momento, né? Então, ainda que o J. Veiga dissesse uma hora, esses bois vão sair daqui, ainda não tinha acontecido, né? Quando ele construiu Sim. a história. Mas acho que Gente, ele construiu essa história em 66, coitado, foi muito tempo. quase Muito 20 tempo. anos ainda, né? Passariam para que a redemocratização viesse. Então, foi bastante tempo mesmo. Mas acho que estou aqui elaborando essa hipótese de que mesmo os romances contemporâneos trabalham com uma espécie de final em aberto, porque, claro, em outras condições, porque você tem a passagem do tempo, você tem o contato com os testemunhos, com os documentos, pensando, por exemplo, na Comissão da Verdade, né? Com tentativas de elaboração coletiva, né? Social, do período que foi concluído, vamos dizer assim, né? A redemocratização representa uma espécie de conclusão desse período. Mas acho que quando a gente pensa quando a gente trata da questão dos desaparecidos, segue um final em aberto, vamos dizer assim, né? Porque o Estado não assume onde é que estão esses corpos, ou pelo menos oficialmente, né? As respostas ainda são muito escassas para essas famílias que tiveram familiares e entes queridos desaparecidos, né? Mas o que eu queria te perguntar está relacionado com essa ideia da ficção, né, dos testemunhos e do documento. Então, no seu artigo aqui para o livro que a gente publicou, você fala sobre o romance K e como ele foi publicado antes de instituírem a Comissão da Verdade, trechos do romance acabam sendo incorporados ao documento. E no caso do romance do Marcelo Rubens Paiva, acontece o contrário, né? Ele publica depois e ele mesmo incorpora trechos do relatório da Comissão da Verdade, e é a partir desses trechos, que ele elabora assim, que destino teve o pai, ainda que o corpo jamais apareça, né? Como é que você, queria que você comentasse um pouco nesse sentido, assim, como é que você vê essa relação entre os documentos, a ficção, os testemunhos, no sentido de trabalhar contra o esquecimento? Eu acho que é uma das coisas importantes que você trouxe na sua fala de início.
Eu acho que são muitos discursos, na verdade, né? É isso que se trata, desde os relatórios, ali, quando a gente vê o discurso, inclusive, dos delegados de polícia, né? Dos torturadores, dos algozes, digamos assim. São muitos discursos mas a literatura sempre foi algo que se aproveitou desses diferentes discursos, né? Dos documentos, isso está sempre muito incorporado, acho que não é de hoje, né? E a importância é que as coisas estejam disponíveis, né? Os documentos têm que estar disponíveis, porque isso também fazia parte da ditadura, né? Esconder os documentos. E hoje, cada vez mais, agora a gente vai lá e pode ver inclusive o que eles diziam sobre as pessoas que estavam sendo monitoradas até sei lá quando a gente pensou que bom, e continuam monitoradas hoje, né? Porque a gente abre com a ABIN, etc. Só para a gente ver que os métodos são os mesmos também. Então, acho que todas essas possibilidades aí, nada é desprezível, né, para a literatura. Tudo pode ser aproveitado. Então, acho ótimo que os documentos estejam disponíveis justamente para que se possa fazer pesquisa, né, incorporar de algum modo. E acho ótimo quando os escritores mesmos fazem isso, né, que vão estudar antes de escrever, porque às vezes a gente tem a impressão, alguns escritores vão lá, se sentam e escrevem algumas coisas. Mas quanto mais pesquisa aí, não que a pesquisa vá engolir a construção do texto, etc., mas ela alimenta e torna mais rico e mais interessante, né? E aí passa exatamente por isso, é testemunha, documento, é fotografia, é documentário, filme, né? Tudo pode somar de algum modo. E aí o que falta também no Brasil é um grande museu, né? Um grande espaço que acolha esse material também, né? De algum modo. Eu acho que tinha que ser algo mais completo, como a gente vê na Argentina, no Chile, né? Onde a gente tem como é que eles chamam, gente? Né? Eles não chamam de museu, não. Tem um outro Acho nome, que é museu. Museu da Memória dos Direitos Humanos. Eu acho, é Se museu chama. mesmo, né? Porque tinha um outro nome. Acho que é. Mas é essa ideia, né, de ter ali um espaço, né, no Santiago do Chile, é maravilhoso aquilo. Então, se passa ali, tem os documentos, tem as falas das pessoas gravadas, né, as pessoas contando as coisas. Então, e isso é tão educativo, primeiro que reúne, né, o material, e depois que você pode levar seus alunos, você pode passar por ali. Eu acho que isso é algo que a gente precisa reivindicar no Brasil, né, de algum modo. Acho que estava tentando fazer alguma coisa lá em Minas, né, com o FMG, e as coisas foram meio conturbadas aí com o governo Bolsonaro. Quem sabe a gente consegue levar isso adiante. Talvez não tão agora, que são tantas preocupações, tantas coisas para serem reconstruídas, né, que a gente fica até meio assim, sem fôlego, mas isso é absolutamente necessário. Acho que a gente precisa reivindicar. Não tem dúvida. Né? E eu estava lembrando também do próprio K, né, que daí depois, acho que é no outro livro que ele traz também trechos do que o delegado lá contava sobre a morte da irmã e do cunhado, né? É terrível você ler aquele trecho, assim. E isso que é terrível, né? Eu sempre falo que se o Kosinski não tivesse escrito sobre a irmã, o que a gente teria sobre ela é aquele trecho do relatório, e é um trecho horrível, terrível. Ela é um objeto ali, mordido, machucado, ferido, e o jeito como ele fala também dela, né, dela de marido, assim, como se fosse nada, né? Então, assim, é importante ter esse discurso dele, que a gente percebe o horror, né, a perversidade e tudo. Agora, não basta, né? A gente precisa de outros discursos que complemente, que mostre que era uma pessoa que estava ali, né? Uma pessoa com uma história, e cada vez que eu falo do K, eu faço questão de chamar atenção. Gente, olha, era uma moça de 30 e poucos anos de idade, uma professora, podia ser qualquer professora jovenzinha aqui da universidade, né? Então, e olha o que o departamento fez, olha, é muito perto da gente, né? Lá atrás, mas está muito perto desse nosso universo acadêmico. E aí cada livro vai lidar, a Sônia Regina Bichain, que trabalha com livros sobre a periferia de São Paulo, que eu acho também muito, muito interessante,
E aí pega outras realidades também, né? Importantíssimo, porque às vezes, se você limita também o número de livros, você sobre determinado, porque a gente tem muitos livros sobre os intelectuais, né? Sobre os estudantes, sobre os artistas, é esse universo aí que foram os primeiros livros, etc. Mas quanto mais a gente ampliar isso, daí a gente começa a ver os indígenas, né, sendo massacrados também pela ditadura, realmente as coisas absurdas. E aí estão surgindo livros também. Esses são mais recentes, né, sobre os indígenas, sobre a periferia, sobre pessoas idosas, sobre crianças. Eu sinto que isso tudo é uma literatura mais recente, que aquela literatura lá dos anos 60, 70 era uma coisa mais angustiada, né? E tentava falar daquilo que estava mais perto mesmo, não tinha como escapar. Agora que a gente já está distante mesmo, os autores ficam mais livres, me parece, né? Para escolher falar sobre o que bem entenderem. E isso é importante porque amplia, né, a ideia de como diferentes grupos sociais vivenciaram aquilo, né? E isso alguns autores leram, alguns autores devem ter ouvido de familiares, alguns autores assistiram, né, em filmes, documentários, etc. Então, é realmente somar, né? A questão é somar informações, somar e tentar somar e tentar ampliar, né? De diferentes formas. Agora, quando um texto é muito bonito também, né, muito bem produzido, ele também ajuda, né, a gente a se envolver com aquelas personagens. Elas deixam de ser números ou parte de relatórios para se transformar em alguém que parece o seu tio, que parece aquele seu primo mais velho, né, que tinha uma história estranha, que parece a sua avó que ajudou em alguma coisa. Então, vai aproximando. Quando vai aproximando, faz com que a nossa compreensão seja mais sensível, né, me parece. E isso é importante também. Eu tinha os meus alunos, eu gosto muito de oferecer esses livros e depois perguntar para eles o que eles fizeram dos textos, né? Esse semestre eu vou oferecer uma aula só sobre contos, o Quando a Terra Era Redonda Vai Entrar de Volta. E eu gosto muito de ouvir como eles usam esse texto fora da universidade, né? Então, tem os meninos que dizem que leram para a namorada, para o namorado, para o carinha que ele está cantando, acho que nem essa expressão é velha, cantando. Tem uma aluna que dizia que passava para o avô, que era militar, aposentado. Aí eu disse, e ele leu Carolina Maria de Jesus e gostou. E imagina. Aí eu falei para ela, leva, eu não tive o retorno, leva o cara, quem sabe ela disse, vou tentar. Então, é isso, né? Como é que porque daí você transforma também cada aluno seu em alguém que pode levar isso adiante, né? De algum modo. Isso funciona muito bem com os contos, né? Maravilhosamente bem. Canso de ter alunos dizendo, enquanto a minha mãe estava ali cozinhando, eu lia para ela o conto, ela adorou esse, ela não gostou desse, ela não entendeu esse. Fantástico. Acho que eu fazer depois talvez tenha que fazer no final do curso um levantamento, né? E agora? Como vocês usaram? Modo de usar, conto, modo de usar. Quem sabe dá para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a literatura é divertida também, né? A gente está falando aqui de textos muito pesados, né, sobre tortura, sobre desaparecimento, etc., mas mesmo entre livros que falam sobre a ditadura, de vez em quando, o próprio Antônio Calado, esse Reflexos do Baile, de repente se está naquela apreensão toda, e tem uma comunicação entre uma pessoa e outra, e você lê e diz, não acredito que ela está falando desse jeito, sobre essas coisas, né, porque daí também, às vezes, aí é construção narrativa, é claro, né, porque você não pode distender o leitor no sofrimento o tempo inteiro, né? Você tem que dar uma pausa também para que ele possa respirar e ter, né? Uma conversinha aqui. Ai, não acredito que eu perdi de novo. Deixa eu ver. Então, é importante isso. Cara, Acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Algum microfone aberto. Pronto. Então,
é isso, assim, também é muito gostoso você observar a construção do texto, nesse sentido, né? Olha aqui, é isso que a gente está falando, né? O texto de lá estava sendo vivenciado, ele falava de censura, mas ele próprio se autocensurava para poder escapar à censura externa, né? Ele criava... É muito importante ver isso também, quais as estratégias utilizadas pelos autores durante a ditadura para disfarçar um pouco, né? E se proteger, é claro, eles também não eram loucos, tinham filhos para criar, tinham uma vida para viver, não estavam na clandestinidade como alguns militantes. Então, eles estavam se protegendo de algum modo. E hoje, né, isso de falar das cenas mais terríveis, mas ter que dar um respiro. É muito bonito a gente ver isso, né? É um artefato, a literatura é um artefato belíssimo, assim, a gente acompanhar, destrinchar, entender. A maior parte das pessoas, leitores comuns, vão ler e se jogar dentro do texto, né? Quanto mais bem arquitetado que a gente, com o nosso olhar de crítico, a gente percebe, olha o que ele fez aqui. Mas o leitor não, ele vai ser simplesmente engolido por aquele texto. Então, assim, se ele não conseguir largar o livro, nem para ir comer, né, ter que ir com um livro na mão, é porque o autor foi muito eficiente, né, com diferentes estratégias, diferentes intenções, e isso é muito importante. Agora, para a gente olhar isso e dizer, é aqui que ele conseguiu me pegar, é muito bom. Fora aquelas vezes que a gente lê o livro inteiro e, de repente, para e pensa, eu nem observei a construção do texto aqui, deixa eu voltar agora, né, para ver como que ele me pegou. Né? Então, o grande prazer de estudar literatura também é esse, né? É perceber a possibilidade de discutir a sociedade, a política, né? As relações, ampliar a nossa visão sobre o mundo, etc. Mas também é gostoso você ter um objeto tão rico, né? Que é nosso, quando está nas nossas mãos, é absolutamente nosso, né? A gente faz dele aqui o que bem entender, com todo respeito também ao autor e às intenções do autor, é claro, mas a gente pode montar várias coisas com ele. Estou falando aqui para entusiasmar mais pesquisadores, jovens pesquisadores, porque quando eu falo isso, as pessoas ficam animadas. Então dá para fazer, não é só exercício chato que os professores mandam a gente fazer, né? Dá para nós como pesquisadores de literatura somos também pesquisadoras extremamente criativas, né? A gente usa a criatividade para pensar o texto literário, que às vezes tem essa conversa de que o escritor que é o criativo, o crítico só vai lá e pega as coisas. Nossa, né? Quando eu escolho esses 2 livros aqui, eu já exerci minha criatividade. Né? Depois eu tenho que fazer com que eles conversem, e aí eu tenho que construir uma série de relações, diálogos, que são muito interessantes também. Então, vale a pena a gente pesquisar literatura, estudar, né? Ampliar esse universo, tornar essa ferramenta mais útil, mais interessante, mais rica, mais sofisticada, né, para os outros. Muito bom. A gente está avançando aqui no horário, mas tem mais uma pergunta, Regina. Tudo bem. Posso chamar a Luana? Luana, então, pode abrir o microfone para fazer. Prometo que eu vou ser rápida. Boa noite a todos. Boa noite, professora Regina. Eu sei que aqui estamos falando de um recorte específico, né? Estamos falando do nosso país, o Brasil, mas sabemos que muitos outros países aqui da América Latina, né, vivenciaram contextos repressivos. E as ditaduras do Cone Sul se deram quase que no mesmo período histórico, né? E eu queria saber de você como você percebe a literatura hispano-americana, a literatura hispano-americana, como ela retrata o período de ditadura que eles vivenciaram, se essa retratação se dá de uma forma diferente da que a nossa literatura traz. Uhum. Queria saber um pouco sobre a sua percepção. Desculpa. Eu acho que, embora... porque são muitas realidades, são realidades bem diferentes, né?
Só que, é claro, foi no mesmo período, né, as ditaduras. E agora a gente estava voltando uma mesma história para toda aqui a América, não só a América Latina, mas falando de América Hispânica aqui, que é o avanço da extrema-direita, né? Porque basta a gente olhar, a gente que conversando com os amigos argentinos, você olha o que o Milei está fazendo lá, e aí você balança a cabeça e diz, é assim que eles agem, né? Foi assim que a gente viu eles agindo aqui no Brasil também. Então, algumas coisas absurdas que eles nem acreditam, assim, nossa, mas como é que ele pode falar uma coisa dessa? Aí a gente vira e diz, não, mas é assim mesmo, eles são assim, o Bolsonaro fazia exatamente a mesma coisa, né? A gente não estranha nada do que vem de lá, que a gente acabou de passar por isso. Como é que nós vamos representar? Já estou até fugindo um pouco. Como nós estamos representando esses momentos e como eles vão representar, a gente pode seguir, dar uma pesquisa interessante aqui, né? Porque nós temos aqui um conjunto de textos já bem focados nesse momento histórico. E lá eles vão começar a construir agora. Acho que dá uma comparação interessante. Mas, durante a ditadura, eu acompanho, gosto muito da literatura argentina, chilena, etc., peruana. Nós temos uma variedade grande, né? Passa um pouco por aquela ideia do realismo maravilhoso, o realismo mágico, etc., mas tem muita coisa produzida. E textos muito diferentes, assim. Por exemplo, a diferença, para mim, muito grande em relação a toda a literatura da ditadura no Brasil e de países hispano-americanos é o foco no ditador, por exemplo. Porque a gente não tem isso no Brasil, né? Os ditadores foram mudando, os chefes, os generais, e eles foram mudando e a gente não tem essa força toda. Então, a gente não tem exatamente um livro sobre o Figueiredo, né, sobre o Médici, enquanto que a gente vai nas outras literaturas e a gente vai encontrar livros impressionantes, pegando essa figura específica, né? Então, aí é uma diferença grande. A outra diferença que eu vejo no Brasil e Argentina, daí especificamente, é que nós, ali nos anos 90, né, 80, 90, nós paramos de produzir completamente. Completamente não, né, não vamos exagerar. Mas nós passamos algumas décadas aí sem uma produção muito intensa sobre a ditadura. Essa produção voltou agora, recentemente, né, especialmente depois da instalação da Comissão Nacional da Verdade. Começa aí nos anos 2000 e vem, se a gente for, podem olhar as listas que eu vou compartilhar aqui no final do mês, vocês vão ver como cresce o volume de livros publicados sobre o assunto, volta a ser assunto, né? Na Argentina, não, o tema da ditadura permaneceu, né? Pode não ter sido tão intenso como essa retomada que a gente tem, mas permaneceu durante o tempo. Então, eu acho que se a gente for pensar em cada realidade de cada país, vai ter um jeito diferente de lidar com as coisas. Porque na Argentina também tem as crianças, né, que foram roubadas dos pais. Então tem toda outras questões, vai aparecer aqui no livro do Fuchs, né, do William Fuchs e da Beatriz Leal. Então essas questões são questões diferentes, pequenas diferenças geram também problemas diferentes dentro dos textos. Eu acho que acho que é um pouco por aí, não sei, né? Não dá, é difícil comparar, né? Tantos países, tantas histórias diferentes. Eu acho que não é bom a gente pensar numa coisa só, mas que foi um mesmo período e que talvez agora a gente possa fazer isso nesse avanço da extrema direita, né? Pela América Latina em peso. Bom, não só, né, na Europa, nos Estados Unidos, etc., mas dá para fazer uma comparação interessante, talvez. A gente precisa começar listando, eu vou fazer isso também, listando os livros que tratam, né, recentes, eu tenho já uma lista, que tratam desse, e aí tem muitos livros com distopias, né, é a marca desse presente, desses últimos anos no Brasil, muita distopia, né, também junta Bolsonaro, junta Covid, né, junta as questões climáticas, tudo de uma vez só, a distopia dá um passo aí interessante para pensar um pouco essas questões.
Obrigada, professora. Obrigada, Luana. Bom, a gente até extrapolou aqui um pouquinho do horário. Agradeço a disponibilidade da Regina para responder mais essa última pergunta. Vou formalmente aqui, então, fazer um encerramento, que, na verdade, é um encerramento com os votos de que a nossa interlocução siga, né, Regina, com a troca dos trabalhos, com a sua presença no grupo, com todo mundo que está presente aqui, que ingressou ou não no grupo de fato, né, em que a gente faz os encontros teóricos, ou que continua nos acompanhando pelos clubes de leitura ou por outros eventos que o GELD tem organizado. Mas é isso, queria muito agradecer a presença de todo mundo que está aqui, desejar um ótimo semestre de estudos para todos nós, agradecer a Val pela parceria na mediação e agradecer a você, Regina, mais uma vez. Acho que foi um encontro muito rico e que valorize, que termina, né? Eu espero que termine para todos como está terminando para mim, nesse sentido de reiterar as perguntas, né? A ideia não era chegar a nenhuma resposta aqui, mas era trazer questões relevantes para esse momento político, social e cultural, pensando o nosso objeto privilegiado de estudo, que é a literatura, nessa relação com a memória, o esquecimento, a censura, os romances dos anos 70 e 70, 60 e 70 e os romances contemporâneos. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda, Valéria. Ficou à disposição, claro, para a gente manter aqui os contatos, os debates. Eu não sei se eu mandei para você, Amanda, esse livro, ou se você já tem, que a gente publicou aqui também daí do âmbito do Grupo de Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, está aqui, Literatura e Ditadura. Se não tiver, eu posso mandar, que eu tenho vários exemplares aqui, posso mandar para vocês. Acho que seria legal ficar aí na biblioteca também do grupo, né? E a gente continua conversando, eu estou nas minhas páginas, né, no Instagram e no Facebook, estou à disposição também, deixando material sobre isso, sugestões de leituras, etc. Vou ver se retorno, estou terminando de escrever um livro agora, e aí vou alimentar um pouco mais com essas informações, que é uma forma também de expandir, né, um pouco o debate, permitir que outras pessoas participem. Agradeço também a presença de tanta gente aqui, bom conversar com muita gente. Como eu disse, não tinha um texto pronto aqui para falar, era só uma conversa mesmo, umas preocupações, na verdade, né, mais qualquer outra coisa. E vale muito a pena a gente falar sobre isso, poder dialogar, né, sobre essas questões. Obrigada, gente. Uma boa noite, um bom final de semana e bom semestre para todos nós. Obrigada, professora. Obrigada, colegas. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.